Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 8, que tem como título Vendo o Invisível. Na lição dessa semana, ela aborda a temática da fé. E para entendermos esse contexto, o contexto de fé, precisamos ir lá até Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao 3, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Aqui é muito interessante nós vermos nesses versos ideias contrárias, ideias opostas, visível e invisível, coisas que não se veem e coisas que aparecem. É muito interessante porque justamente essa é a natureza da fé. É nós confiarmos, crermos num ser que não enxergamos, mas ao mesmo tempo nós podemos vê-lo. Não enxergamos fisicamente, mas o enxergamos por intermédio da sua obra. Não à toa que no verso 3 nos mostra o contexto da criação. Deus como um criador que faz as coisas aparecerem do nada por intermédio da sua palavra. Então nós não enxergamos esse criador, não enxergamos a matéria pré-existente ali, porque na verdade tudo surgiu por intermédio da sua palavra. Então nós conseguimos enxergá-lo através da sua obra, da sua criação. E aqui é muito interessante nós entendermos, que a criação de Deus é justamente isso. As coisas surgem do nada, por intermédio da sua palavra. Coisas que não se veem, de repente aparecem. Na nossa criação, o homem, na verdade, o homem como criador e construtor de muitas coisas, nós, quando vemos ali alguns edifícios magníficos que o homem consegue construir, a gente, por mais que fique impressionado, nós não ficamos impressionados a ponto de perguntar, nossa, da onde que surgiu esse prédio magnífico? Nós sabemos, que tudo aquilo surgiu de uma matéria pré-existente. Um tênis, por exemplo, quando você vê, nossa, o tênis é muito belo, muito bonito, mas a gente não vai perguntar de onde surgiu, a gente sabe, veio da fábrica, Veio da fábrica de matérias pré-existentes, ali tecidos, plástico, borracha, e vai tudo ali na fábrica, e esse tênis, então, ele é construído. Agora, Deus, ele constrói tudo por intermédio da sua palavra. Coisas que não se veem, do nada, elas aparecem. Isso é difícil nós compreendermos essa questão. Justamente um cientista chamado Lavoisier, ele dizia uma frase que é conhecida certamente por muitos, justamente assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa transformação da matéria, ela cabe na nossa mente. Nós conseguimos entender essa transformação da matéria, ou seja, nada surge do nada, as coisas não surgem do nada, melhor dizendo, mas elas vão se transformando. Agora, toda essa matéria, um dia ela surgiu da palavra de Deus, de um Deus que é invisível, que tornou coisas que não apareciam ali, de repente apareceram aos nossos olhos. Isso é muito interessante, um Deus que é invisível e se faz ver por intermédio da sua obra. E Moisés entendeu isso. Veja que no livro de Hebreus, capítulo 11, na sequência aqui dos versos do 4 em diante, nós temos exemplos de fé. Então, Hebreus capítulo 11, ele contextualiza a ideia de fé e traz ali exemplos de fé do Antigo Testamento, os heróis da fé, os patriarcas, Moisés. E Moisés, lá no verso 27, a gente percebe como que ele teve essa compreensão de crer em alguém que é invisível, mas ao mesmo tempo se fazia visível por intermédio das suas obras. Lá em Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então Moisés, ele teve essa convicção, ele tinha uma fé verdadeira que era fundamentada em Cristo. E justamente essa é a ideia principal da lição dessa semana. Nós precisamos fundamentar a nossa fé em Cristo Jesus, em sua obra. O seu sacrifício, a sua vida aqui na terra, o seu grande sacrifício por nós, a sua ressurreição, a nossa fé deve estar fundamentada em Cristo. Esse é o foco da lição dessa semana. Porque perceba que quando nossa fé está fundamentada em circunstâncias, nós corremos sérios riscos de nos afastar de Deus. Quantas vezes nós fundamentamos a nossa confiança em Deus, a nossa fé nas circunstâncias?
Temos fé porque as coisas estão indo bem. Temos fé porque a guerra não atinge a nossa vida. Temos fé porque não estamos doentes. Temos fé porque não estamos desempregados. E aí agradecemos a Deus porque Ele nos concede tantas bênçãos, né? Senhor, obrigado porque não estamos doentes, não estamos desempregados, a comida não nos falta. Muito obrigado porque a guerra não está nos atingindo. Mas e se essas coisas atingirem a sua vida? E se tudo isso atingir a sua vida? E se a guerra atingir o nosso país? Né? E se o desemprego vier à nossa casa? E se nós ficarmos doentes? Vamos perder a fé porque a nossa fé está baseada em circunstâncias? Porque quando a fé está baseada em circunstâncias, quando tudo isso acontece, surge uma dúvida na nossa vida. Será que Deus me ama? Será que se realmente Deus me ama, Ele permitiria que essas coisas acontecessem? Será que se Deus me amasse, Ele permitiria que eu ficasse desempregado? Ele permitiria que eu ficasse doente? Nossa fé não pode estar baseada em circunstâncias, mas tem que estar fundamentada em Cristo. E quando essa dúvida vier, será que Deus me ama? Nós precisamos ir lá para Romanos. Romanos capítulo 8, verso 32. Diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui está a grande prova de amor desse Deus maravilhoso que foi capaz de entregar o seu próprio filho em prol da humanidade. E esse Deus, então, que entregou o seu filho, não nos dará todas as coisas? Interessante que Romanos capítulo 8, 31 em diante, justamente nos traz provas, né, e a certeza do amor de Deus. E o verso 32 certamente é um verso-chave, onde nos mostra esse amor infinito de um Deus que entrega o seu próprio filho em prol da humanidade, para salvar os seres humanos. E por isso nós não podemos ter dúvidas do amor de Deus por cada um de nós. Precisamos ter fé nesse Deus que é invisível, acreditando que todas as coisas que Ele nos concede é aquilo que precisamos e necessitamos e que faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Porque lá no verso 27, ainda de Romanos 8, no verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então precisamos confiar que esse Deus, que tem um amor infinito por nós, que nos concede todas as coisas, precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que aparentemente na nossa visão humana, aquele contexto, aquelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, pareçam sem solução, pareçam sem necessidade de estar acontecendo, mas sim, faz parte desse projeto do Deus que nos ama infinitamente, e todas as coisas certamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui é interessante que a morte de Cristo, ela deve ter um impacto mais forte em nosso pensamento do que todas as dúvidas que a provação possa gerar em nós. Então, a morte de Cristo deve gerar um impacto fortíssimo na nossa mente, a ponto de não gerar dúvidas desse amor de Deus por cada um de nós. A morte de Cristo deve nos impressionar constantemente. E não somente a sua morte, mas a sua ressurreição também, porque a sua ressurreição é justamente uma das expressões desse Deus que é não somente amoroso, mas totalmente poderoso. Veja lá o que diz em Efésios capítulo 1, verso 19 e verso 20. Diz assim, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é a expressão infinita desse amor maravilhoso que Deus tem por cada um de nós. E a sua ressurreição é ali um exemplo do poder infinito que esse Deus tem também. E esse poder que está ali disponível a nós por intermédio de Cristo Jesus, que deseja fazer todas as coisas por cada um de nós, que deseja saciar a necessidade de cada um de nós. Precisamos ter fé, precisamos confiar. Nossa fé precisa estar fundamentada nesse Deus que é infinitamente amoroso e infinitamente poderoso. E para finalizar, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Veja que conselho nós temos para nos sentirmos mais aliviados com as nossas ansiedades e problemas que afligem as nossas vidas.
1 Pedro capítulo 5, verso 6 e verso 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse Deus maravilhoso, que é invisível, mas que se torna visível por intermédio da sua obra, por intermédio de Cristo Jesus e a sua obra, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Ele deseja que nós coloquemos sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, problemas. Muitas das vezes, nós infelizmente ficamos sobrecarregados, porque acreditamos que temos as melhores soluções para esses problemas. Mas Deus, ele tem a melhor solução. E nós precisamos entregar todas essas questões a ele. Estamos num mundo que nos causa ansiedade constantemente. Um mundo que nos pressiona de todos os lados e nos torna pessoas ansiosas, pessoas preocupadas a todo momento. Ficamos preocupados não somente com hoje, mas com o amanhã, com o depois de amanhã, ansiosos, não sabemos o que vai acontecer, precisamos sentir esse alívio, lançando sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Precisamos confiar, precisamos ter fé nele, independente das circunstâncias. Nós precisamos nos sentir aliviados, porque temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então lance as suas ansiedades em Cristo Jesus. Não é simplesmente nós deixarmos para lá as nossas preocupações. Não quero saber de nada. Não, os problemas eles vão continuar ali. Eles vão continuar ali, mas nós temos a certeza que Deus ele tem a melhor solução e vai resolver. O problema está aqui, mas temos fé num Deus invisível que se faz visível pela sua obra em cada um de nós, que se torna visível na obra que ele executa na vida de cada um de vocês, porque ele está trabalhando constantemente. Não o enxergamos, mas temos certeza que ele é bem presente, verdadeiramente presente, e se faz visível por intermédio de todo o seu trabalho que ele executa na vida da humanidade. Confie nesse Deus, fundamente a sua fé em Cristo Jesus. Não permita que a sua fé seja fundamentada em circunstâncias, porque isso vai tornar uma fé rasa, falsa e que vai abalar no primeiro problema que surge na nossa vida. Mas fundamente em Cristo, porque ele é eterno. Ele não passa. A sua obra ela não cessa. E por isso nossa fé estará fundamentada, então, de uma maneira que suportará todas as dificuldades. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá.